Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Vamos começar agora a discutir, refletir o nosso presente e aquilo que nós queremos para os próximos 10 anos. Eu pensei muito, e nós não temos muito tempo para falar, mas eu quero agradecer, em nome da Undime, a presença de todos, os dirigentes, os parceiros do terceiro setor, o Ministério da Educação, que agora está firme e forte, que voltou os conselhos, na pessoa do professor Manuel Humberto, mas eu me lembrei daquela fala, só para fazer uma introdução e deixar aqui aberta a discussão, da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice perguntou ao coelho onde aquele caminho poderia levar. E ele disse: para onde você quer ir? Porque se você não souber para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Talvez hoje, e desde 1932, dos Manifestos dos Pioneiros, nós temos discutido, tentado construir um plano nacional de educação para o Brasil. Mas que aqui nós tenhamos a consciência de que um fato que nós não queríamos nos acometeu em 2020, e nós, dirigentes municipais de educação, não sabíamos qual o caminho, mas encontramos o caminho. Nós não sabíamos qual era o caminho diante da pandemia, mas nós conseguimos, através do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do nosso amor e do que nós entendemos que a educação pode fazer para o cidadão. Esse foi o móvel que nos fez sair de algum lugar que nós não conhecíamos para buscar, dentro das circunstâncias que nós tínhamos, o melhor caminho. E agora, para que nós tenhamos um caminho ainda melhor, que nós melhoremos as nossas circunstâncias. Quero cumprimentar e dar a palavra à professora Giovana. Aqui, como foi já dito, nós temos, refletindo sobre os cenários atuais e planejando a próxima década, PNE 2024-34. Professora Giovana Mendonça Lunardi Mendes, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e representante do Fórum Nacional de Educação, seja bem-vinda. Professor Roberto Wagner da Silva Rodrigues, diretor de Articulação Intersetorial da Secretaria de Articulação Intersetorial, a SASE, e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. O professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Nós estamos aqui, então, para tratar do nosso presente e futuro. Nós temos 15 minutos, vamos evitar, pelo transcorrer da hora, os debates, mas que seja proveitoso, porque eu sei que será, porque vocês também, então, como os dirigentes e a Undime, estão comprometidos para fazer uma educação que seja adequada e digna às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos cidadãos brasileiros. Muito obrigada, Leonardo. Eu acho que eu vou ficar ali, que eu consigo me... Eu tinha dado... Ah, já botaram, já botaram. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos esses dirigentes educacionais e com as pessoas que constroem a educação básica brasileira. Eu gostaria de iniciar dizendo que para nós três aqui, 4 com o Leonardo, vai ser um desafio enorme
poder chamar a atenção de vocês para esses momentos finais do evento, né? Imagino que tenham sido 3 dias muito exaustivos, com muitas atividades, mas, ao mesmo tempo, espero que vocês saiam energizados para poder levar para os seus municípios todos os desafios e os debates que vocês viveram e constituíram ao longo desse encontro. Queria dizer para vocês também, assim como o professor Alessio falou na sua fala, que para a gente que pesquisa e que trabalha com a pesquisa em educação, é muito importante um momento como esse, porque a gente tem plena consciência de que vocês são fundamentais na estruturação e no desenvolvimento da educação básica desse país. Então, eu espero mesmo que a gente possa, a partir das contribuições e dos debates e da parceria da Undime, ao longo de todos os trabalhos que nós temos desenvolvido no Fórum Nacional de Educação, ajudar a pensar os grandes desafios que a gente tem para a educação nesse momento. E, a partir da fala do Leonardo, eu já queria começar com uma provocação também do país, da Alice no País das Maravilhas, porque quando ela encontra o coelho e pergunta como é que eu faço para chegar em determinado lugar, o coelho diz para ela o seguinte: aqui agora é assim, se você quiser ficar no mesmo lugar, você tem que correr 10 vezes mais. Se você quiser chegar a um outro lugar, você tem que correr 20 vezes mais. E eu acho que a gente começa esse desafio de pensar uma CONAE, que é como a gente está usando o termo, né? Ou seja, uma Conferência Nacional Extraordinária de Educação, com o desafio de que o Brasil passou por enormes modificações nos últimos 6 anos e, mais especificamente, nos últimos 3 anos. Nos últimos 4 anos, nós vivenciamos coisas no Brasil que foram impactadas por todas as coisas que aconteceram no mundo, mas que aqui também tiveram um impacto muito forte, características muito fortes. E essas problemáticas todas que constituem o nosso momento atual, elas não podem ser esquecidas, e a gente não pode começar um diálogo sobre um novo Plano Nacional de Educação sem tomar em conta que nós estamos diante de um outro país. Nós estamos num lugar que só para a gente se manter, a gente tem que fazer 10 vezes mais do que a gente estava fazendo antes. Então, esse é o quadro que nós temos hoje no país. E é a partir daí que a gente traz para vocês algumas reflexões a respeito do nosso contexto atual, mas principalmente os desafios que a gente pode pensar para a próxima década. Eu gostaria de fazer com vocês um conjunto de anúncios e um conjunto de reflexões. Os primeiros anúncios têm a ver com o próprio espaço que eu estou representando hoje. Então, como o professor Leonardo falou, eu sou representante aqui do Fórum Nacional de Educação. Eu não sei se vocês sabem, mas assim que o governo Temer assumiu, a gente teve uma intervenção direta no fórum e uma modificação da estruturação do fórum, o que levou um conjunto de entidades a abandonarem o Fórum Nacional de Educação. Minha entidade, que é a AMPED, a entidade que eu represento, foi uma das que foi sumariamente excluída por uma reforma estabelecida pelo presidente Temer naquele momento. E só agora, em 2023, a gente tem a retomada do Fórum Nacional de Educação, a partir desse ministério, e com a composição de um conjunto de entidades que tinham sido excluídas. A retomada e a escolha do Ministério da Educação para começar o seu governo, inclusive a sua proposta de atuação, instituindo o Fórum Nacional, é um marco muito importante, porque coloca como uma das prioridades para pensar as políticas educacionais brasileiras o diálogo com a sociedade civil de maneira geral, né? Com a sociedade civil organizada,
com todas as representações sociais, com as organizações científicas, com as sociedades científicas, com as sociedades sindicais, as entidades sindicais, enfim. Nós temos no Fórum Nacional uma composição que permite estabelecer um processo de diálogo a respeito das políticas educacionais. E foi com esse intuito, a partir da recomposição do Fórum para a sua composição inicial, que nós retomamos a agenda de discussão do Plano Nacional de Educação. Então, nós temos aí, por favor, pode mudar o slide, não sei se tem um controle aqui. Nós temos aí já a definição em vias de publicação pelo decreto aí do governo, do Ministério da Educação e do governo Lula, do presidente Lula. O tema para a nova Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional Extraordinária de Educação, a CONAE, que vai acontecer em 28 a 31 de janeiro. Plano Nacional de Educação 2024-2034, política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses 3 grandes eixos que apontam aí nesse tema central, que é a questão da garantia do direito à educação, da justiça social e do desenvolvimento socioambiental sustentável. Pode passar. Nós temos um conjunto de organização de calendário que já deve ter chegado até vocês, e nós estamos contando muito com a mobilização dos municípios e dos estados. A ideia é que a etapa de discussão dos municípios aconteça no mês de outubro e as etapas estaduais aconteçam no mês de novembro. A gente está nesse momento fechando as orientações, o regimento geral da conferência no mês de agosto, e até meados de outubro as etapas municipais e estaduais vão receber o documento de referência, que vai servir de debate aí para todo o processo, e que vai culminar na nossa grande conferência nacional para discutir o Plano Nacional de Educação, as contribuições para o Plano Nacional de Educação, que vão acontecer em janeiro do ano que vem em Brasília. Então, considerando que nós estamos aqui encerrando esse evento, fica esse convite para que vocês possam fazer etapas municipais muito dialogadas, muito debatidas, apesar de todos os limitantes que nós temos, e nós sabemos disso, que a gente tem limite aí de tempo, de espaço e tudo mais, mas é importantíssimo que a Conferência Nacional Extraordinária de Educação do ano que vem seja um marco diante de todos os desafios que nós enfrentamos no Brasil dos últimos anos, e que possa nos apontar aí o que é que a gente pode construir de futuro para esse país a partir do nosso presente. Então, estão todos convidados para Brasília. A gente vai fazer uma grande mobilização e a conferência vai acontecer em Brasília, e tenho certeza que a gente vai poder dialogar sobre várias dessas grandes problemáticas. Pode passar, por favor? Vocês veem aí, eu só trouxe mesmo para vocês poderem ter contato. A gente vai organizar a conferência em torno de 7 grandes eixos. Esses eixos têm como principal foco, primeiro eixo, a discussão do PNE como articulador do Sistema Nacional de Educação e as suas vinculações aos planos decenais, estaduais, distrital e municipal. O eixo 2 é a garantia do direito de todas as pessoas à educação, de qualidade social, com acesso, permanência, equidade, ou seja, o foco mesmo em todas as etapas em modalidades, nos diferentes contextos e territórios. O eixo 3 é a preocupação direta com a questão da justiça social e dos direitos humanos, onde a gente vai discutir a questão da equidade, inclusão e diversidade. O eixo 4 diz respeito à questão da gestão democrática, trabalhando com toda a questão das articulações aí para a gestão democrática. O eixo 5 diz respeito à questão da valorização dos profissionais da educação. O eixo 7, a questão do financiamento.
E o eixo 8 diz respeito à questão da educação sustentável, da preocupação socioambiental, da justiça climática e todas as outras questões. Então, é uma das minhas tarefas aqui, nesse pouco tempo, poder dar para vocês essa notícia, dizer da preocupação, mobilizar todos vocês para que possam chegar nos seus municípios com essa preocupação de a gente retomar a discussão e a participação social e, a partir disso, poder trazer grandes contribuições para o debate em torno do Plano Nacional de Educação. Eu gostaria de encerrar, porque o tempo aqui é muito curto, né, Leonardo? Eu gostaria de encerrar. Nossa, agora que eu reparei que a gente tem um controlador de tempo aqui terrível e assustador na frente. Eu gostaria de encerrar muito rapidamente, eu não poderia deixar de dizer para vocês algumas das preocupações que precisam estar presentes no plano. Eu pensei muito do que abordar, porque eu imagino que nesses 4 dias de evento, vocês já discutiram sobre tudo, sobre os problemas, sobre as dificuldades da universalização da educação básica, do piso, do Fundeb, da valorização dos profissionais da educação. Vocês tiveram um panorama em todas as mesas sobre todas essas questões. E me parece que a gente, pelo menos do ponto de vista do contexto, eu gostaria de deixar aí 3 grandes questões para a gente pensar, como preocupação, como contexto que precisa servir de pano de fundo para a gente pensar o futuro. Primeiro, que as políticas educacionais, elas precisam ser entendidas sempre como políticas globais. Ou seja, o que acontece no Brasil faz parte de fenômenos educativos que são globais e que acontecem no mundo. Então, os fenômenos das migrações, violências, extremismos, racismos, misoginias, xenofobia, fake news, são todas questões que estão interrogando os processos educativos e os sistemas educativos mundo afora. E a gente precisa compreender isso e olhar para isso no sentido de pensar como é que a gente vai construir políticas educacionais capazes de responder a esses problemas. E isso precisa estar no nosso horizonte quando a gente pensa o Plano Nacional de Educação. A gente precisa também compreender como é que no Brasil a gente vai construir políticas educacionais para enfrentar o que alguns estudiosos têm chamado de letramento de ódio, né? Ou seja, de que a população brasileira ela foi alfabetizada no ódio. E essa alfabetização tem gerado um conjunto de violência e um conjunto de diferentes tipos de violência e ofensivas no contexto das escolas brasileiras, que precisam ser objeto de política, que precisam ser preocupações dos pesquisadores e dos estudiosos da educação. A gente precisa também pensar como é que a gente coloca a educação como área prioritária para o desenvolvimento de pesquisas nesse país e, nesse sentido, também como articuladora para o desenvolvimento de respostas que precisam ser constituídas para curto, médio e longo prazo. Não se consegue fazer planejamento de políticas públicas se a gente não tiver no horizonte a ideia de que a gente precisa enfrentar os diferentes problemas a partir dessas perspectivas de curto, de médio, de longo prazo. E, por fim, a ideia principal de que o Plano Nacional de Educação, ele vai necessariamente para a próxima década ter que mexer e constituir-se a partir de metas, de objetivos que são intersetoriais, já passando a bola aí para o Roberto, que são interseccionais e que precisam de outras áreas para conseguir mudar o estado de coisas que a gente precisa enfrentar hoje no país. Então, necessariamente, a gente precisa de uma construção que é coletiva, de uma resposta que está não só no campo da educação, mas nas articulações que nós vamos ser capazes de constituir para ter práticas e políticas que sejam intersetoriais e que, nesse sentido, consigam trabalhar com a questão da justiça social, do desenvolvimento socioambiental, da justiça climática, do respeito à diversidade
e aí sim constituindo práticas e uma defesa intransigente do direito à educação. Infelizmente, eu tenho que já encerrar e dizer para vocês que eu não vou conseguir ficar muito mais tempo na mesa, vou ter que, pelo menos, acho que eu consigo escutar mais um, porque meu voo é na sequência, mas quero, mais uma vez, deixar o convite do Fórum Nacional de Educação e o compromisso do Fórum de estar junto com vocês na construção do Plano Nacional de Educação e nos horizontes e nos viáveis possíveis para o Brasil para os próximos 10 anos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos, para que a senhora também ouça, vamos passar para o professor Roberto Wagner da Silva Rodrigues, que é diretor de articulação intersetorial da Secretaria de Articulação, da SAS, e com o Sistema de Ensino do Ministério da Educação. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar todos vocês por essa festa da educação que está acontecendo aqui, a Undime, pela essa festa da democracia, eleger dirigentes é muito importante para representar os municípios, para reforçar esse diálogo necessário, diálogo federativo entre a União, Estados e municípios. A Undime é importantíssima nesse processo. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa. Eu vou falar para vocês a respeito do processo que está acontecendo no Ministério da Educação, processo preparatório para a Conferência Nacional da Educação Extraordinária, que tem o Plano Nacional de Educação como um dos principais temas. E a ideia, então, é um pouco apresentar para vocês de que forma a gente está se organizando para que essa conferência, a sua construção, o que vai ser debatido, possa possibilitar um cúmulo de ideias que aponte não só para os problemas que o país tem na educação, mas também para as soluções que todos nós somos capazes de construir juntos para enfrentar esses problemas. É importante aqui frisar por que teremos um Plano Nacional de Educação, e tem 3 razões. A primeira delas é que a lei diz que nós temos que ter um novo plano a cada 10 anos, isso é importantíssimo. Segundo, que os problemas que foram discutidos há 10 anos, há mais de 10 anos, não são os mesmos. Os problemas se modificaram, parte deles foram mitigados ou resolvidos, mas muito mais problemas existem para que nós tenhamos e desenvolvamos a maior capacidade de enfrentá-los, dada a sua complexidade. E terceiro, e muito importante, porque se nós não planejarmos o nosso futuro, não só da educação, alguém vai planejar por nós. O futuro está sempre em disputa, minha gente. E se a gente não planeja, o que nos resta é só um improviso. E o improviso tem muitos riscos, né? Principalmente de que a gente não alcance os resultados que a gente espera no que diz respeito à qualidade da educação nesse país, que há tanto nós almejamos. Então, a Constituição e a lei do Plano Nacional de Educação nos remete a um trabalho importante e colaborativo dentro desse regime de colaboração, que é praticamente o que define, o que nos define enquanto sistema político em todas as áreas, em particular na educação. E é preciso que a gente se prepare discutindo e debatendo esses problemas contemporâneos que nos afligem. Então, a legislação nos impõe, mas o dever maior é o de enfrentamento dos problemas que batem nossas portas todos os dias. Nós organizamos no MEC uma estrutura logo no início, porque, como vocês devem saber, o ministro hoje falou
disse na sua fala, encontramos um MEC desmontado, portanto, nenhuma preparação para o Plano Nacional, mesmo ele já tendo vencido o prazo que a lei nos impõe para revê-lo e novamente elaborar um novo plano. Então nós tivemos que nos organizar rapidamente, e que nós tínhamos como insumo naquele momento eram as duas conferências que tinham acontecido, CONAI e CONAP. Imediatamente começamos a trabalhar uma agenda a partir desse material. O ministro aprovou uma portaria criando um grupo de trabalho com as representações internas do MEC, do Fórum Nacional da Educação, do Congresso Nacional, do Senado Federal e vários outros entes. Já fizemos uma quarta oficina, trabalhando os diversos problemas que foram colocados para que nós discutíssemos e debatêssemos nessa fase preparatória. Esse GT, ele está preocupado, e essa é a missão que foi dada a esse grupo de trabalho, tem a missão de fazer análise desses problemas a partir das metas e das estratégias do Plano Nacional anterior, dos problemas que emergiram na última década, observá-los à luz de novos conhecimentos, né, que apareceram nesses últimos anos. O aprimoramento do debate é importante nesse sentido. Esses problemas, boa parte é de conhecimento de todos, é de conhecimento do país, mas ele assume novas dimensões que a gente precisa olhar novamente, novas complexidades aparecem nesses problemas. Então, depois dessa formulação, descrição e uma explicação do problema, como ele se manifesta, e essa manifestação do problema, certamente, nós conheceremos a fundo nas conferências municipais, lá no município que as coisas estão acontecendo, vocês sabem o que estão acontecendo, e essa orientação de uma preparação, de uma conferência orientada aos problemas, né, assumindo, observando, estudando, debatendo os problemas, a gente acredita que nessa forma de trabalho nós poderemos preencher algumas lacunas que foram deixadas no plano anterior, onde vários problemas deixaram de ser observados. Então, o INEP, que é o nosso Instituto, né, de Estudos, está responsável, é o responsável pelo monitoramento do plano atual, será responsável pelo planejamento do plano futuro, e esse material que será produzido a partir desse grupo de trabalho estará nas mãos do Fórum Nacional de Educação e provavelmente dos fóruns também estaduais para discussão, para validação, e o objetivo final é a gente preparar um documento, tá certo? Subsidiar o documento da conferência, né? A gente está correndo nesse sentido porque o tempo para todos é muito curto, né? Bom, importante lembrar que o Plano Nacional tem uma estrutura que está prevista na Constituição, que depois foi um pouquinho modificado na lei do Plano Nacional de Educação. Então nós temos que ter as diretrizes, objetivos e metas, e a função do grupo de trabalho é criar esse documento exatamente abarcando essa estrutura, como também depois as estratégias, e nós estamos tentando, com a colaboração de muita gente, chegar a um diagnóstico que a lei exige, e esse diagnóstico não é a mesma coisa que o resultado do plano atual, é o diagnóstico a respeito dos problemas atuais, que nos aflige hoje, que nos afligia há 10 anos, e que se a gente não fizer nada, se a gente não planejar, continuará nos afligindo também nos próximos 10 anos. Então, nós temos uma etapa muito importante, o convite aqui reforçado a todas e a todos para a participação das conferências. O debate é importante, de lá sairá certamente os insumos necessários para a gente definir o rumo da educação brasileira nos próximos 10 anos. CONAI é uma conferência extraordinária, que a gente precisa que aconteça, porque os problemas são diferentes e a gente precisa entender o que acontece nesse país tão grande, né? Depois da CONAI, a gente vai, então, preparar o projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional, e aí começa uma outra etapa muito importante,
e também não prescinde da nossa participação, da Undime, de todos os dirigentes municipais, estaduais, porque lá é a arena de disputa desse futuro. É lá que vai chegar o projeto de lei, com todas as contribuições de vocês, mas ainda é um processo complexo e que também merece a atenção de todos nós. Essa etapa também é muito importante. Então, nós temos alguns prazos, né? E depois desse trabalho, a gente precisa continuar ainda trabalhando muito, mas aqui eu coloco para encerrar a minha fala um pouco do aspecto metodológico, que talvez também ajude os senhores e as senhoras nos seus processos de discussão das conferências locais, que a gente tem enfatizado muito, dentro dessa perspectiva metodológica, o debate sobre os problemas primeiro conhecer os problemas a fundo, as suas dimensões, a sua complexidade, para em seguida, só em seguida, a gente, a partir da sua descrição, importante se tiverem dados estatísticos para subsidiar as discussões locais, eles estão à disposição, no site do INEP tem muita informação, no site do IBGE, com o novo censo também tem muita informação, mas sobretudo, a respeito desses problemas, a gente precisa procurar explicá-los. Então, a formulação, a descrição e a explicação do problema faz parte, né, dessa estrutura, né, que pode ser recepcionada por dentro do debate, e ao final e a cabo, o que a gente quer é poder abranger toda a problemática da educação e se preparar para os próximos 10 anos por meio do Plano Nacional de Educação. Aqui eu coloco alguns prazos, né? Lá na sala de atendimento do Ministério da Educação tem vários folders com algumas informações sobre a Secretaria de Articulação Setorial e com o Sistema de Ensino, a SASE, para quem não conhece, retornou também, né? A partir do momento que assumiu um governo democrático. Então a articulação é hoje também um dos pontos mais importantes do Ministério da Educação, essa conversa com os entes federativos e com toda a sociedade. Então, vocês estão convidados também, sempre que quiserem, né, discutir conosco a questão da intersetorialidade. Tive a oportunidade de trabalhar na sala temática aqui para falando sobre isso. Certamente a intersetorialidade emerge, a questão da transversalidade, dos vários temas importantes, não só para a educação, mas para o país. E com certeza o documento a gente espera que tenha um conteúdo com muita qualidade para que vocês possam trabalhar nas suas conferências locais. Os prazos atuais que nós temos são esses aí, tá certo? Rumo a CONA-E, conforme a professora Giovana, 2024, 28 a 31 é a nossa conferência, até 19 de novembro as etapas estaduais, até 29 de outubro as etapas municipais. A gente realmente está muito apertado, porque nós já perdemos o prazo, né? Tem uma explicação, nós já perdemos o prazo de enviar ao Congresso Nacional. Como já falei, o MEC na gestão anterior, não tinha preparado absolutamente nada em relação ao Plano Nacional da Educação. Portanto, a gente apela, né, para a colaboração, para a compreensão de vocês. Realmente é prazo apertado, mas a educação merece todo o nosso esforço. Até 15 de outubro, né, a gente pretende já ter divulgado o documento de referência, a convocação, o lançamento, enfim. Até já passou um pouco essa data, já vamos apresentar a divulgação do regimento, está um pouquinho atrasado, mas já vai sair. Então, convido a todos a participar, tá certo? Desejo boa sorte aos novos dirigentes que assumiram aqui, boa sorte a todos nós, e muito trabalho, e rumo à nossa conferência em 2024. Muito obrigado. Em continuidade aos trabalhos, convidar o professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM, para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos. Eu quero fazer a saudação aqui ao secretário Leonardo, que preside essa mesa, a professora Giovana e ao professor Roberto, que entregam conosco essa apresentação sobre o Plano Nacional de Educação 2024-34, e dizer da minha satisfação, enquanto presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, estar aqui presente em tão significativo evento. Aproveito para fazer uma saudação muito especial aqui à professora Regina Lúcia, vice-presidente da UNC, da região Centro-Oeste, que me acompanha neste evento, a nossa secretária executiva, a professora Maria das Graças, e quero saudar os demais participantes, os dirigentes municipais de educação aqui, em nome da professora Josevanda Franco, presidente da UNC Sergipe, da Undime Sergipe, do meu estado, que está aqui presente com uma grande delegação de sergipanos, que eu tenho a honra de conhecer praticamente todos. E saudar os demais parceiros desse trabalho que nós fazemos nacionalmente, da pessoa de Júlia Ribeiro, da Unicef, que está sempre presente nos eventos da UNC, prestigiando de forma muito direta, como acontece aqui também na UDEM. Iniciando a nossa fala, eu queria primeiro dizer que, antes de preparar qualquer perspectiva de reflexão sobre o cenário do que pode ocorrer com a educação brasileira em 2024-34, eu recebi com muita satisfação, mais uma vez, essa revista da Undime, e que traz novamente um profundo trabalho feito na gestão do ex-presidente Luiz Miguel e de toda a sua diretoria. Queria parabenizar e dizer que quem tiver interesse, na página 16, nós temos uma participação onde mostramos claramente qual é a posição da UNCM em relação ao Plano Nacional 2014-24. É um plano que nós, conselheiros municipais de educação, acompanhamos de perto, sabemos da dificuldade. Parece até que o novo presidente da Undime, o Alessio, quando ele falava aqui daquele percentual de expectativa de cumprimento de no máximo 40%, que nós tínhamos alinhado com o que eu tinha colocado aqui. Realmente, fatores diversos que o tempo não nos permite nos aprofundar, colaboram realmente com esse resultado, que não era o que nós esperávamos lá em 2010, evidentemente, quando propagamos, em 2014, quando o novo plano foi divulgado a nível nacional. E aí, nós temos apenas a perspectiva de termos aqui uma rápida análise de tudo aquilo que ocorreu nesse período, e na nossa perspectiva. Como é que passa aqui? Estou com dificuldade aqui, que não foi instruído. Aqui? Ótimo. Então, na nossa expectativa, nós entendemos que o Plano Nacional da Educação, ele deve privilegiar, sobretudo, alguns aspectos de fundamental importância para o futuro da educação brasileira, a partir da valorização dos profissionais de educação com a sua formação, carreira e remuneração. É impossível pensarmos em um plano de futuro se não tivermos a valorização dos profissionais de uma forma direta e objetiva a partir do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Entendemos, sobretudo, que cada ente federado deve estar intimamente alinhado a esse plano, estabelecendo para as respectivas metas implementação de cumprimento real a partir de 2025. Na realidade, nós não tivemos essa perspectiva por fatores diversos que ocorreram entre 2014 e 2024, que prejudicaram sensivelmente esse processo de trabalho que foi efetivado nesse processo. A partir daí, a inclusão da acessibilidade de direitos humanos, ambientais, a justiça social deve prevalecer como algo fundamental, a exemplo da política de cotas, educação especial e diversidade. Eu vejo com muita expectativa, por exemplo, o retorno da SECADI, que a UNCB sempre defendeu desde que ela foi extinta, da SECADI e da SASE, e eu falo daqui a pouco da SASE, Roberto, porque eu entendo como hoje ser um dos maiores argumentos que nós temos para mostrar quanto poderá ser possível a realização de um Plano Nacional de Educação voltado para os sistemas municipais, estaduais e nacional de ensino. Acima disso, nós temos, assim, o trabalho da SECADI hoje, que nos traz
de volta aos grupos de trabalho feitos, a exemplo da educação do campo, a exemplo do problema do estudo afro-brasileiro, da inclusão principalmente necessária para essa democratização do acesso, a permanência e a gestão do fluxo escolar. Eu participei quinta e sexta-feira aqui do primeiro ciclo de debate sobre educação integral. Quero parabenizar aqui também a secretária Cátia da SEB, que esteve aqui pessoalmente com nós, nos trazer essa perspectiva que talvez seja um dos maiores desafios que vocês, dirigentes municipais de educação, terão que enfrentar a partir de 2024. Acima de tudo, com a permanência que eu considero mais do que necessária, com inteligência, com objetividade, para esse ponto do alunato, aquele alunato que realmente prevê a grande expectativa que o nosso ministro demonstrou na manhã de hoje aqui, quando aqui esteve conosco. Dentro dessa expectativa ainda, eu enumerei que a avaliação e a regularização das políticas educacionais da base comum curricular. Eu não vou nem me aprofundar muito na BNCC, pelo tempo e pela discussão que já existe na base, a nível do novo ensino médio e da própria efetivação do ensino fundamental e do ensino infantil. Ainda a gestão democrática, que nós entendemos ser mais do que necessária para a escola pública, exemplo do que defendeu aqui há pouco a professora Giovana e o próprio Roberto, a participação popular e o controle social. E nesse ponto está, talvez, a maior ação dos conselhos municipais de educação que devemos e podemos exercer, né? Provamos isso e ontem, aliás, na fala inicial do ex-presidente Luiz Miguel, ele mostrava quanto foi importante a parceria da Undime e da UNCB no momento da pandemia que nos assolou a partir de 2020. Eu me lembro que eu estava saindo de uma reunião do Conselho Nacional de Educação, mostrando o trabalho dos articuladores de conselhos, que tinham participado ativamente da elaboração e do fechamento da BNCC, e liguei para Luiz Miguel, trazendo principalmente uma proposta de um trabalho em parceria, que ele, de imediato, realizou através dos trabalhos citados hoje aqui pelo Alessio, a nível da Secretaria Municipal de Educação. O Leonardo que está aqui deve ter vivido isso de perto. E esse trabalho, evidentemente, que passou a ser possível com uma situação direcionada pelo trabalho que a ONC vem exercendo neste momento. Ainda, um outro ponto que eu entendo mais do que necessário são os limites e licitados impostos por crises que impactam na escola. E aí está a resposta que nós não queremos ter, evidentemente, a partir de 2024 ou 2034. Foi algo assolador, foi algo que prejudicou e nós conseguimos nos superar. Professores, por exemplo, que não foram preparados para fazerem aulas virtuais e remotas, se superaram além da expectativa. E o apoio de instituições como a Undime, como a UNCB, como o FONSED, como o CONSED, foram decisivos nesse processo. E nessa expectativa, me parece que esse é mais uma proposta que temos que levar para a discussão da CONAEI, que foi falada aqui pela professora Giovana, do desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, mais do que nunca é essencial. O ministro hoje colocou o sonho, talvez, mas que ele pretende transformar em realidade, de ter internet em todas as escolas brasileiras. Realmente é um sonho, e quando todos nós vamos sonhar juntos, talvez possamos ter, porque os últimos anos não tivemos isso como favorável, muito pelo contrário, tivemos dificuldades em vários aspectos de termos essa perspectiva desse desenvolvimento da educação tecnológica. E eu fecho essa fala de hoje fazendo duas considerações. Eu tenho 5 minutos ainda, e agora eu vou sair aqui da minha memória visível, para mostrar que a Conferência Nacional de Educação Extraordinária, que a UNCB tem apoiado de forma incondicional, através dos nossos representantes, não somente no grupo de trabalho, mas também no Fórum Nacional de Educação, traz por base esses 2 documentos que passaram num momento muito difícil da educação brasileira e que foram discutidos amplamente. O documento da CONAI 2022 e o documento da CONAB 2022, que foram discutidos separadamente. É importante que isso nós temos assim, e tenho certeza que praticamente todos vocês participaram ativamente, ou das 2 CONAIs,
das duas conferências, aliás, ou pelo menos de uma ou de outra, e foi exatamente o que nós pretendemos juntar hoje, numa perspectiva de discussão que a Conferência Nacional Extraordinária pode nos trazer. Eu acho que o tempo é curto apenas, mas nós podemos nos superar, porque temos dois documentos discutidos separadamente, talvez com propostas diferentes, mas que trouxeram principalmente uma reflexão dos momentos que passamos entre 2020 e 2022 principalmente. 2020 e 2021 são desafios de fazermos conferências municipais virtuais, algo que nunca tinha acontecido no cenário da educação brasileira. E depois que começamos a fazer algumas presenciais, e que tínhamos a perspectiva de fazermos a conferência também presencial em Brasília, fomos surpreendidos e tivemos que fazer virtualmente. É algo que talvez a história da educação brasileira vai, em determinado momento, fazer referência desse novo momento que a pandemia também nos impôs, mas também que outros fatores, a exemplo da falta de financiamento, contribuiu também para esse detalhe. Então é algo fundamental que nós queremos, mais do que nunca, mostrar a predisposição de todos aqueles que fazem os conselhos municipais de educação do Brasil, de uma discussão ampla, efetiva e principalmente que traga resultados muito próprios. Nós vamos também levar, meu caro Leonardo, meu caro Roberto, essa mesma discussão para o nosso 32º Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Educação, que vai se realizar 7, 8 e 9 de novembro em Nova Petrópolis, com perspectiva inicial de participação de mais de 2.000 participantes, entre eles conselheiros municipais de educação, conselheiros estaduais de educação e secretários municipais de educação. É importante que a cada momento essas discussões sejam cada vez mais próximas de todos nós que comandamos essas instituições que trazem, sobretudo, um pensamento diferenciado, um pensamento que leva primeiro a educação de qualidade como fator principal e a gestão democrática como questão decisiva. Eu vou encerrar aqui agradecendo primeiro ao ministro a confiança que ele tem nos depositado para participar dos diversos grupos de trabalho que o MEC tem realizado, agradecer a SAS, e parece que eu tinha programado com o meu querido secretário Maurício Holanda para falar da SAS quando ele chegasse, mas foi coincidência, viu, Maurício? Já tinha dito a Roberto que ia me referir justamente desse trabalho que a SAS nesse momento tem feito, de recrutar um diálogo aberto e sincero, e mais do que nunca, eu acho que o grupo de trabalho que a UNCLE faz parte também, e que tem levado essa proposta da construção do projeto de lei do Plano Nacional de Educação 2024-34, deve coincidir com todos estes propósitos que a Undime nos trouxe hoje nesse belíssimo evento que acabamos de participar. Eu digo que acabamos, que me parece que essa é a penúltima mesa, estamos realmente na fase final. Eu quero, assim, agradecer penhoradamente o convite à UNCLE. Diversos conselheiros municipais de educação estão aqui conosco, de diversos estados, e desejar ao Alessio, o novo presidente da Undime, uma profícua realização de um trabalho de continuidade que ele mesmo ajudou a construir no passado e que o Luiz Miguel recentemente deu prosseguimento. É algo muito significativo para nós, conselheiros municipais, termos esse diálogo aberto e podermos discutir com os dirigentes municipais de educação, nesse momento, ações relativas ao processo que imaginamos de uma nova fase da educação brasileira. Nós somos, talvez, em qualidade, muito preparados, em quantidade também. Nós somos a maior instituição, hoje somos mais de 50.000 conselheiros municipais de educação do Brasil, incluindo, se formos incluir os CACs Fundeb, que hoje também estão filiados conosco, vamos para mais de 100.000. Então, eu acho que podemos colaborar e muito nessa discussão que se inicia. O nosso projeto de acompanhamento da Conferência Nacional Extraordinária está pronto, com todas as nossas seccionais do Brasil inteiro,
para que a gente possa levarmos também as nossas propostas, as nossas ideias, como fizemos na CONAB e na CONAI. Vamos continuar com esse propósito, cada vez mais voltados para o desenvolvimento da educação brasileira em todos os níveis. Meu muito obrigado, um abraço a todos, feliz encontro. Se me permitem, eu não sei se o Luiz Miguel está aqui conosco. O Luiz Miguel está aqui ainda no plenário? Eu acho que ele não está, né? Eu queria ter a satisfação de fazer uma entrega, Leonardo. Eu não sei se vai ser possível, depois você provoca aí no seu tempo. Se ele puder comparecer aqui, eu me sentiria honrado de fazer uma entrega de um documento muito especial para ele. Muito obrigado. Não? Infelizmente não está. Bom, professor Manuel, quero parabenizá-lo pelo trabalho da CONAI 2022, e nós trabalhamos juntos. Eu fui sistematizador, nós tivemos lá em Brasília toda a dificuldade feita virtualmente. No primeiro dia de trabalho deu um probleminha nos computadores da CAPES, nós tivemos que resolver, mas tudo deu certo. Quero também parabenizar o professor Roberto, professor Maurício Holanda e, no seu nome, o Maurício Prado, que eu também faço parte do GT, que discute o Plano Nacional de Educação. Tivemos lá dia 19 e 23 de junho, semana passada teve, mas eu não pude estar. Enfim, nós temos que trazer, buscar unidos, resolver a questão da realidade que nós vivemos e para onde nós queremos ir. Qual a realidade que nós temos e para onde nós queremos ir. Mas fazer uma pausa para que o professor Manuel faça uma homenagem ao Luiz Miguel. Pessoal, veja o seguinte, eu preparei essa surpresa para o Luiz Miguel para fazer na minha fala de abertura desse encontro que foi realizado no domingo. Mas contingências outras levaram o tempo, né, encurtou, e eu não pude fazer. E eu queria, nesse momento, fazer aqui um reconhecimento público da UNCM pelo trabalho do ex-presidente Luiz Miguel Garcia. Luiz Miguel, eu falei há pouco, na minha fala, daquele telefonema que eu lhe dei em plena pandemia, do que iríamos fazer. Parecíamos dois desesperados no telefone, quase meia-noite, e eu vindo de Brasília, ligando para Luiz, e agora? Disse, agora vamos à luta. E fomos, superamos, dialogamos, nunca nos conflitamos, e que é uma coisa interessante, sempre chegamos a um denominador comum. E é por isso que eu quero, nesse dia, Luiz, lhe dar um reconhecimento público da UNCM, uma moção de reconhecimento pelo seu trabalho à frente da Undime e o seu diálogo com os conselhos municipais de educação de todo o Brasil. Aqui é um reconhecimento de mais de 50 mil conselheiros municipais de educação. E ainda, pode ficar, quero deixar uma lembrança com você, é o nosso voto para você usar nas reuniões dos conselhos lá em São Paulo, viu? Muito obrigado. Gente, eu estou sem condições de falar com vocês. Eu não tenho nada além a dizer à UNCM, aos conselheiros, lembrar que nós, Undime e UNCM, conversamos muito durante o período, pactuamos, quando a gente não tinha legislação, quando a gente tinha situações que não eram usuais, os conselhos foram muito compreensivos, nós estabelecemos parceria e por isso nós pudemos chegar aqui preservando muitas vidas, promovendo a educação. Eu, que tive meu pai assassinado pela Covid, fico muito feliz em saber que medidas como as compreensões, as construções que nós fizemos, salvaram a vida de muitos outros pais. Eu não tenho palavras para dimensionar a minha gratidão a essa parceria, a todas as outras e ao que todos nós, dirigentes municipais de educação, fizemos nesse período. Vocês viram que eu tenho um problema maravilhoso de resolver e eu vou levar tudo comigo, porque ali está um pedacinho de cada um de vocês na lembrança e no mimo dos estados de vocês. Muito obrigado, obrigado, Manuel Humberto.
Bem, eu quero, professor Maurício, quero aproveitar o ensejo. E o ministro esteve cedo aqui e falou que determinou que se abrisse o MEC para todo mundo ser ouvido, democratizar o MEC. E eu quero dizer, em nome das suas colaboradoras efetivas, a Estela e a Renata, o tanto que nós fomos bem recebidos. A Estela, acho que está aqui, a Renata não, mas elas disseram, o MEC agora está oxigenado, está diferente. Que nós tenhamos e continuemos com esse espírito e que as nossas demandas, para além do discurso, seja colocado em prática para que a gente efetivamente faça uma educação que nós todos esperamos. Não há pessimismo para que nós fiquemos esperando os ventos. Não há otimismo da mesma forma, mas que nós mudemos, se for necessário, e é necessário, o rumo das velas para continuar a praça da nossa educação que nós queremos. Muito obrigado e em nome da Undime, quero agradecer a todos e vocês pela colaboração importante nesse momento.